Vou soltar o preço. Salve pessoal, boa semana pra todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver vendo. Vamos ler hoje, sétima newsletter do Ciro Gomes, o Brasil Desvendado. Lembrando sempre, a newsletter do Ciro, ela é paga. O trabalho que eu faço aqui é só pra popularizar a palavra, né? E quem não tiver aí como acessar, tal, quem não tiver grana, poder acessar a mensagem, tentar popularizar mais. Mas se você tiver como financiar, pagar, né, a parada, é importante assinar, porque é importante financiar uma corrente de opinião independente aí, né? A gente sabe que o mundo não tá fácil. Essa polarização que tá aí destruindo o país. Então é sempre importante a gente financiar uma linha de opinião independente, que fala mais do Brasil e um pouco menos de si próprio, beleza? Então quem puder, financie, vai lá no Ciro, www.cirogomes.com.br, aperta lá assinar a newsletter, R$ 20 por mês, bem baratinho e vale a pena, viu gente? Beleza? Se você que também quiser incentivar o meu canal, dá um like, compartilhe, comente, isso ajuda o algoritmo a entender que você gosta do conteúdo e levar para mais pessoas, mostrar para mais pessoas. E se você quiser dar aquela moral um pouquinho a mais, tem o QR Code aqui. Aqui, o QR Code é só apontar com a câmera do celular, tal, não é com o do banco. É só apontar com a câmera do celular, vai abrir o site, aí você manda sua mensagem e incentiva o canal. Você pode também usar o Pix, que tem aqui abaixo, o Pix direto. E também pode usar o Superchat ou Valeu, ou se tornar membro no canal e também lá na Twitch. Beleza? Então tamo junto, partiu. Brasil territoriais, como os Estados Unidos e Brasil, tendem a minimizar ou mesmo desconhecer a importância central em suas vidas das relações internacionais. Entre os norte-americanos, por exemplo, o conhecimento médio da população sobre a geografia e a história internacionais passa muito longe da presença ostensiva que o Estado norte-americano mantém no mundo inteiro. Uma peça de seus governos garantem, se necessário, a ferro e fogo, porém, que preferem exercer cada vez mais com mecanismos de inteligência, propaganda e guerra híbrida, tarefa que se tornam cada vez mais especializados, com a utilização de técnicas sofisticadas de manipulação da democracia, seja no território anárquico da internet ou na utilização criminosa de brechas da sagrada e insubstituível liberdade de imprensa. Nós, brasileiros, nos parecemos muito com os norte-americanos médios, de fato, no fato de não dar muita bola para o resto do mundo. E pagamos literalmente caro por isso. Pouca gente entre nós está devidamente informada de que, a depender da forma como que o país é conduzido em suas relações com o mundo, nossas vidas práticas sofrem disto uma influência central. Uma interação deveria já ser de pleno conhecimento de todo o nosso povo. O preço de praticamente tudo o que consumimos. Caraca, mano. O preço de praticamente tudo o que consumimos, mesmo nos precaríssimos universos do consumo popular, depende do valor do dólar norte-americano, por força da quase generalizada internacionalização de nossa economia. Vale repetir o que me acompanha. Caraca, bicho. Vale repetir o que quem me acompanha já está cansado de saber. O povo não compra nem vende dólar, mas come pão, toma remédio e usa. Se sobe o dólar, também sobe tudo aqui dentro. Se cai o preço do dólar, cai os preços em real. Pão é feito de trigo e no Brasil importa do estrangeiro grande parte do trigo que usa. Caraca, que leitura péssima tá aqui hoje, hein? Meu Deus. E tudo que se compra no estrangeiro tem de se pagar em dólar. Assim, repito para tentar a compreensão popular. Pão é trigo e trigo é dólar. Mais de 80% dos ingredientes dos nossos remédios são importados do estrangeiro. Tudo pago em dólar. Toda a eletrônica, tablets, celulares, TV, por exemplo, importado do estrangeiro em dólar. 80% do valor de um carro produzido no Brasil são importados em dólar. Esta semana nos trouxe a notícia da reunião dos BRICS, sigla que unificava Brasil, Rússia, Índia, China e South América. Muita coisa potencialmente relevante poderia derivar das decisões tomadas nessa reunião, especialmente com a formalização de convites para 6 novos países se
se agreguem aos atuais membros: Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Irã, Etiópia e Argentina. Precisamos dar uma atenção profunda a esse assunto, porque as máquinas de propaganda norte-americana, israelitas e europeias já acionaram todos os seus tentáculos poderosos sobre nós, bem como o anti-americanismo, oco do lulupetismo também já tenta nos distrair do que de fato importa e do que verdadeiramente está acontecendo. Sejam os potenciais extraordinários ainda muito distantes ou, igualmente, os riscos explosivos. Já comentamos aqui que os sinais de esfriamento da economia chinesa impactarão expressivamente em nossos números econômicos a médio prazo. E também devemos pôr um olho na tendência de alta. Todos exigir de nossas estruturas de informação e de educação que apoiem a ampliação da oferta de temas internacionais em nossa vida coletiva, até que chegue um dia em que esses assuntos tão graves para nossas vidas quanto silenciados pelas estruturas dirigentes do nosso país sejam tão populares quanto a discussão que estamos fazendo nos bares Brasil afora sobre o favoritismo do Palmeiras para ser campeão da Libertadores, com todo respeito ao Fluminense e aos nossos adversários argentinos. Palmeiras campeão da Libertadores, Ciro? Que papo é esse aí, velho? A propósito, é também um sintoma digno de nota. A corrente de jogadores globais saindo da Europa e indo para jogar na Arábia Saudita, cujas estrelas mais fulgurantes são Cristiano Ronaldo e Neymar, tudo faz parte de um só fenômeno e, se ficarmos desatentos a ele, vamos perder a goleada. Silas zicou a leitura total. Tamir, você viu aquele vídeo dos galãs que eles passam um paninho para as privatizações da Eletrobras? Não vi. Podemos ver hoje, Marcion. BRICS amplia potenciais e riscos. O fim da Segunda Guerra Mundial inaugurou uma nova ordem internacional. Nas primeiras 4 décadas, a hegemonia do Atlântico Norte, liderado pelos norte-americanos, com alinhamento automático e, digo eu, nada crítico dos europeus. Sofreu algum contraste, especialmente no plano militar, com o bloco da chamada Cortina de Ferro, liderado pela extinta União Soviética. A vitória, sem contraste, dos Estados Unidos na corrida tecnológica especialmente, mas nos planos políticos e militar, inaugurou a ordem do mundo unipolar com o debacle do Pacto de Varsóvia e a plena de simbolismo queda do Muro de Berlim. Com a notória aceleração dos tempos históricos em que vivemos, esta ordem unipolar está dando sinais eloquentes de estar em seus anos finais, mas tenhamos clareza e humildade diante dos fatos. Uma nova ordem parece estar longe de poder se estabilizar, e os conflitos potenciais da transição são extremamente delicados e perigosos. A invasão da Ucrânia pela Rússia é apenas um exemplo do potencial explosivo de conflitos que a humanidade vive nessa transição histórica. Levar uma organização militar com seus mísseis de curto e médio alcance, como a OTAN está fazendo, até a eminência física de centros nevrálgicos da geografia e da história da velha Rússia. O que é nevrálgico, gente? De centros nevrálgicos da geografia. O que é isso? Helsinki, capital da Finlândia, está mais perto de São Petersburgo do que Fortaleza de Juazeiro do Norte, no Ceará. Parece ser mais que um erro, mais uma irresponsabilidade histórica, algo semelhante como foi a insustentabilidade do Tratado de Versalhes, que remotamente levou o povão alemão ao desespero, à trágica econômica e ao regime nazista de Hitler. Mas a caricatura de filiação da Finlândia ou da Suécia à OTAN é uma gotinha d'água no fato de que a Lituânia, Letônia e Estônia, por exemplo, revelam o cerco físico da Rússia em suas fronteiras. Em direito, chamamos de exercício arbitrário das próprias razões a iniciativa da Rússia de invadir a Ucrânia. E isto, mesmo com as razões óbvias militando em seu favor, não foi uma iniciativa legal à luz do direito internacional. Em 1962, os soviéticos pretenderam estabelecer uma base de mísseis de médio alcance com ogivas nucleares em Cuba.
Kennedy colocou a mão no gatilho de seus artefatos nucleares e deu um ultimato à União Soviética, estabelecendo um embargo naval. Foi o momento mais próximo do holocausto nuclear que a humanidade já viveu. Quem tem dúvidas das razões absolutas dos norte-americanos nesse episódio? Eu não tenho. A truculência que os brasileiros sofreram em abril de 1964 tem tudo a ver com esse episódio de Guerra Fria. A propaganda não diz, mas naquela ocasião, Khrushchev, o líder soviético, conseguiu uma troca. Os norte-americanos tinham já estabelecido bases de mísseis nucleares na Turquia e estes foram desmantelados em troca da aceitação pelo povo soviético. Da aceitação pelo soviético do ultimato sobre Cuba. Resta dessas preciosas informações históricas duas consequências para hoje. Não é o direito e sim ainda a força e a violência o que prevalece nas relações internacionais e, sem um antagonismo relevante e dissuasório, as potências unipolares se sentem autorizadas a fazer e desfazer qualquer coisa que lhes pareça oportuno ou interessante, literalmente. O maior fator, entretanto, de negação da ordem unipolar ainda em vigor, embora em decadência, é a emergência rapidíssima, sob o ponto de vista dos tempos tradicionais da história, da China ao cenário internacional. Aqui é uma emergência completa, política, comercial, militar e tecnológica. Lembrando que a China tem, no trocado, uma população maior do que a América do Norte, 1,42 bilhões de pessoas contra 339 milhões. O mundo pobre nunca se viu bem acomodado nessas ordens todas e tende, historicamente, a se manter disperso e manipulado como marionetes por formas diversas de submissão que vão desde colonialismo selvagem, Argélia, Congo, África do Sul, por exemplo, até alinhamento obtidos pelo suborno e propaganda ideológica e violência, Chile, Brasil, Argentina, Paraguai, por exemplo. Não que não houvéssemos tentativas de insurgência, mas logo levadas à desmoralização ou à política da terra arrasada dos impérios. Por exemplo, o terceiro mundismo, o movimento dos não alinhados e, mais recentemente, o movimento dos países do Sul. Sempre faltou organicidade, sempre faltou agenda prática em comum, sempre sobraram rancores, ainda que compreensíveis, e desconfianças. Tudo isso falo aqui porque tudo isso está de novo presente nos desdobramentos potenciais e atuais, acreditem, já deflagrados, da reunião dos BRICS e de sua expansão. O que menos precisamos nesse momento é da ridícula disputa imagética sobre o triunfo ou o fracasso de Lula no episódio. O fato em si é pleno de potenciais e de ameaças. É nisto que precisamos nos concentrar. O presidente do Brasil anda certo em lutar para que o mundo evolua para uma ordem multipolar assentada no direito e na não violência. O BRICS, ampliado, pode vir a ser uma iniciativa importante nesse rumo, mas, para ser, é preciso dar conteúdo e organicidade ao grupo. Do ponto de vista brasileiro e da nova maioria a se formar na nova arquitetura, o que devemos exigir é prático. Preferências comerciais industriais, transferências tecnológicas sensíveis e financiamentos rebeldes às instituições mofadas e dominadas de Bretton Woods, Banco Mundial e FMI, especialmente. Que a China deseja ampliar sua influência no mundo é compreensível, e isto não é mal em si, mas já escrevi em meu último livro que não interessa ao mundo, nem ao Brasil, trocar de imperialismo. A Rússia, fragilizada contemporaneamente pelo estúpido isolamento econômico que o Ocidente, manipulado pelos Estados Unidos, lhe impôs, está momentaneamente muito vulnerável à influência chinesa. A Índia joga um jogo duplo muito hábil em tempo em que mais que apoia e estimula iniciativas dos novos BRICS, aprofunda seus laços com a América do Norte, inclusive em temas militares. É ancestral a tensão entre China e Índia, bem assim como a tensão desta com o Paquistão. E aqui é bem pragmático, o apoio norte-americano é explícito à Índia. Que nosso Itamaraty profissional se esforce para domar o voluntarismo lulopetista, que o ego, algo descalibrado, de Lula possa ser esmerilhado por muito realismo e por um esforço diário de controle de ingenuidade ditada menos por idealismo e mais para provar ao mundo que o Brasil está de volta. É muito bom mesmo pararmos de passar vergonha internacional pelo brucutu que o povo brasileiro elegeu quando escolheu Bolsonaro.
Mas olhar para o futuro é a tarefa de agora, e este passo, se tem potenciais generosos, traz riscos enormes. Para quem não é iniciado ou mantém pouco interesse nesses assuntos, já se começou a assistir às penas alugadas entre nós a botar defeito na iniciativa de expansão dos BRICS, com vários argumentos. O mais risível e contraditório é o argumento democrático. Depois de décadas de amizade íntima com a dinastia saudita da Arábia Saudita, onde mantém inclusive bases militares, os norte-americanos espalham entre nós a sua repugnância contra regimes ditatoriais. Vale para a Arábia, vale para os Emirados, mas vale mesmo é para o Irã. Nós, brasileiros, não somos obrigados a admirar os regimes políticos desses povos ou repetirmos nossas convicções democráticas, mas essas penas alugadas pela inteligência norte-americana não nos farão esquecer de que o regime iraniano do Shah Reza Pahlavi se estabeleceu de forma violenta com um golpe fomentado pelo Ocidente, na disputa por petróleo. Estão nacionalizados pelo primeiro-ministro Mossadegh. Preste atenção, Lula. Pede ao Celso Amorim para te renovar esta história. É disto que se trata. É este universo complexo que o Brasil está sendo levado. É a este universo complexo que o Brasil está sendo levado. O redesenho da envelhecida estrutura das Nações Unidas deve ser uma reivindicação de toda a comunidade internacional. Só com uma arquitetura mais moderna, a humanidade será capaz de confrontar problemas verdadeiramente globais, tipo a emergência climática. Somente com o foro mais dinâmico e democrático seremos capazes, como humanidade, de banir a violência como solução de conflitos. Lutar por um lugar em um Conselho de Segurança da ONU, em que alguns poucos têm poder de veto, me parece uma coisa pouco inteligente se esta é a moeda de troca que se impõe ao Brasil, porque se percebeu o apetite de Lula por esta vitória meramente simbólica. Nossa pedida no ambiente do novo BRICS deve ser, ainda que para uma transição, volto a dizer, coisas práticas. Assim, e só assim, testaremos a sinceridade objetiva dos parceiros em direção a uma nova ordem mundial. O Banco dos BRICS é bem menor do que o Banco do Nordeste do Brasil e não sabe operar. Não conheço uma única operação relevante que tenha tido impacto concorrencial com o Banco Mundial ou mesmo com a CARF. Ampliar o capital, financiar infraestruturas públicas, fomentar o capital humano, financiar inovações tecnológicas e a disseminação das práticas da economia do conhecimento com capitais sócios e não de crédito seria novas tarefas do banco presidido por Dilma Rousseff e sediado em Xangai. Esta é uma perna concreta de uma possível nova ordem, dar ao mundo pobre alternativas de financiamentos rebeldes ao dogma neoliberal rentista que é o braço ideológico da ordem unipolar. Transferências tecnológicas sensíveis. A Índia acabou de colocar uma sonda próxima ao Polo Sul da Lua, no seu lado escuro, iniciativa pioneira, e o Brasil não sabe lançar um foguete. Não sabe. A China está evoluindo para a tecnologia 6G e o Brasil não sabe fazer 80% dos remédios que consomem ou importam. Não sabe fazer 80% do valor de um carro fabricado aqui e toda a sua eletrônica. Os aviões e barcos e foguetes de curto alcance de nossas forças armadas são guiados pelos GPS norte-americanos. Enfim, equalizar a distribuição da maturidade tecnológica no mundo é base sem uma qual uma nova ordem internacional é só papo furado. Começar nesse embrião de grupo que representa 36% do PIB do mundo seria revolucionário. Na atual divisão internacional do trabalho está marcado para o mundo pobre e para nós brasileiros o lugar de produtores de bens primários, as commodities, ou seja, num buraco de mineração e petróleo, e uma grande fazenda de proteínas animais e vegetais. Isto é insustentável. Todos os esforços da política exterior devem disciplinadamente buscar regimes de preferências comerciais industriais. Se a China é sincera em sua busca por uma parceria estratégica com o Brasil e com os outros parceiros mais atrasados, é ela quem deve abrir-se a uma negociação prática conosco e com os outros membros. Pijaminha, amor, pijaminha, amor.
Ótimo pra gente militar, hein? É lógico, como é que eu vou fazer revolução sem pijama? Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Matheus. Tem que ter um dicionário para ler o Ciro. F. Souza Tapá. Legal que você fez um vlog sobre a palestra do Ciro e do Aldo. Mais tarde eu assistirei. Tamo junto, Matheus. Nefrágico, dor do nervo, sinal de uma inflamação. Salve, salve, Denis. Eu nem li ontem para te escutar, Tamir. Boa, Sara. Quem matou Mãe Bernadette ou a aparente indignação seletiva do petismo? Até o momento em que escrevo esta carta, as autoridades baianas ou federais não tinham prendido ninguém pelo assassinato bárbaro da Lalorixá e líder quilombola Mãe Bernadette, em Simões Filhos, região metropolitana de Salvador. Pior, o esquisito governador da Bahia, totalmente incapaz de fazer frente à escala que levou a Bahia a tomar a liderança do Rio e São Paulo em violência policial no Brasil, ainda teve a infelicidade de mencionar guerra de facções como possível causa deste atentado claramente perpetrado por profissionais. Com isto, o governador do quinto governo petista seguido na Bahia busca um álibi para sua impotência. Parece não perceber que criminalizar a vítima, uma autoridade religiosa, líder das causas negras e ambientais, e que nada tem a ver com a guerra de facções que dá as cartas na periferia do Brasil inteiro, não tem força de criar a mínima cortina de fumaça na falta de ação e inovação institucional do quinto governo petista da Bahia e do Brasil. Tampouco terá efeito sua tentativa, em parceria com seu antecessor, o atual ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, de levantar suspeitas sobre as estatísticas do Fórum Nacional de Segurança Pública, que deixam a Bahia em péssimas posições. Não sejam ridículos, senhores governadores. Mãe Bernadette já vinha relatando o incremento de ameaças a si em virtude da ação de grileiros que queriam avançar sobre o quilombo Pitanga de Palmares, área de proteção ambiental que a militância dela atuava para defender. Palavras duras, hein? Rapaz. Eis a pista forte, governador, dado que a prática de assassinatos por esse tipo de gente é muito conhecida entre nós brasileiros. Quando mataram Marielle Franco e seu motorista Anderson, com muita razão, uma grande onda de indignação nos percorreu a todos os brasileiros de boa fé. Mal esfriou o corpo da mãe Bernadette, crivado por nada menos de que 10 tiros, dentro da sua casa e na presença de crianças, e já parece que começa a se formar um sintomático silêncio. É de novo a indignação seletiva da esquerda brasileira liderada pelo PT, quando foi o bolsonarismo carioca o suspeito do atentado contra Marielle e um governador bolsonarista responsável pelo deslinde do bárbaro crime, toda a indignação e até a ministra se nomeou em homenagem justa a essa memória. Quando a vítima é uma negra, pobre, nordestina, do candomblé, ambientalista e o governo responsável pela apuração, repressão e prevenção é um governo petista, aí certas atitudes e conteúdos mudam. Começa a pairar certo tipo de silêncio e inação, como os que deixaram sem proteção Mãe Bernadette supostamente protegida pelo sistema de proteção de testemunhas, desde o bárbaro assassinato de seu filho 5 anos atrás. Que vergonha! Este espaço não vai se calar nem deixar de cobrar uma solução. Quem matou Mãe Bernadette? Quem mandou matar? Aí, hein? Palavras duríssimas. Pô, será que a gente consegue dar, Denis e Sara, será que no Cisterna de amanhã a gente consegue dar uma luz a esse caso aí, Mãe Bernadette? Me parece interessante, hein? Vamos ver isso aí. Força Lupe, ou o estranho caso dos juros dos consignados. Na base do escândalo do mensalão, no primeiro dos 5 governos do PT, estava o Banco Rural. Foi este banco que recebeu de graça o cadastro dos aposentados do INSS. Nossos aposentados passaram a receber, desde então, o assédio do sistema financeiro para realizar uma das mais imorais operações de créditos do mundo. O Banco Rural passou a doar dinheiro aos montes
políticos indicados pelo PT. Seria como uma gratidão pelo excelente negócio que os bancos, dali em diante, passaram a ter. Emprestar dinheiro sem risco, com custo operacional perto de zero e com juros absolutamente criminosos. Nasce, como obra petista, o empréstimo consignado, até então praticado em pequena escala em governos estaduais e municipais, sensíveis ao charme do sistema financeiro. Vale explicar por que o consignado é de zero risco e de custo operacional mínimo, sustentando nada menos que os criminosos juros que se cobram dos pobres idosos brasileiros. O valor do pagamento das parcelas é descontado da aposentadoria todo mês pelo próprio governo, INSS, que repassa aos bancos sem qualquer remuneração os valores recolhidos. Quem diz os valores das parcelas unilateralmente são os bancos. Se um idoso adoecer gravemente, não tem alternativa de adiar o pagamento da parcela para comprar um remédio, por exemplo. O desconto é compulsório e feito no ato de depositar os valores das pensões e aposentadorias. Sem risco de inadimplência e com quase nenhum custo operacional, repito, os juros poderiam ir até a estratosfera que o governo garante. Já mostrei aqui que o sistema financeiro brasileiro opera em cartel, ou seja, não há concorrência verdadeira que poderia fazer os juros caírem a mínimos civilizados. Sendo assim, no mundo capitalista inteiro, quando não há concorrência, os preços têm que ser administrados pelo governo. Pois bem, coerente com uma vida inteira de críticas aos abusos do sistema financeiro brasileiro, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, reuniu o Conselho da Previdência responsável por regular e normatizar as coisas do INSS para estabelecer um moderadíssimo controle deste inominável abuso. Propôs e obteve amplo apoio no coletivo uma redução dos criminosos juros mensais de 2,14% ao mês para os ainda imorais juros de 1,70% de juros ao mês. Com os primeiros juros, os banqueiros tomavam quase um terço da miserável aposentadoria de nossos idosos. Com a providência modesta, mas realista, do ministro Lupe, passariam a tomar apenas pouco mais de um quinto da mísera aposentadoria, a maior parte de apenas um salário mínimo. Mas nem assim a fúria da banca se aplacou. Veio guerra total. A liderança do cartel, Febraban, e seu poderoso lobby na mídia, no Congresso Nacional e no governo, caiu de pau em cima de Lupe e entrou em boicotes, suspendeu sem nenhum respeito ao governo as operações de consignado, contando com o inusitado apoio dos bancos do próprio governo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Por ordem do próprio Lula, o ministro teve de achar uma solução salomônica. Reduziu para apenas 1,97% ao mês. Na data, a inflação projetada estava acima de 10% ao ano e a Selic, taxa básica de juros do governo, já nos loucos 13,75%. Pois bem, de março passado para hoje, a inflação está ao redor de 4% e a Selic foi reduzida para 13,25%, caiu meio ponto percentual, portanto. Coerente com a sua história de vida e em linha com os fatos e, acima de tudo, preocupado com os aposentados, Lupe convoca novamente o Conselho. Os bancos têm representação lá e submete à votação, aprovação uma redução dos 1,97% ao mês para 1,91%, quase nada, mas mesmo assim o cartel insistiu novamente em agressão a Lupe, através de nota ridícula da Febraban, na qual tem o desplante de dizer que o produto fica com preço abaixo dos custos vigentes. Mentirosos. Custo, né? Ele escreveu curso, mas é custo. Custo de captação zero, inadimplência zero, custo operacional perto de zero. Força, Lupe. Tem menos like que gente no chat. Aí, ó, pessoal, o André já chegou. O André chegou já denunciando. A Sara perguntou: em quem o idoso votou? Palavras duras, hein, Sara? O Brasil tem que ficar ligado
Um representante da OTAN já está falando em desmembramento do país. Esse cara tá seguindo, mano. Começou a me seguir, começou a seguir um monte de gente nossa aí, velho. Fica esperto, viu, Giovana? São os haters assistindo calado. Que isso, na minha live não tem hater não, pô. Que é live do amor, não é não? Quem é hater dá um salve aí. Fala, pô, eu sou seu hater, Tamir. Aí eu grito, F, aqui acabou. Vamos lá? Arcabouço fiscal aprovado. Agora vai? Depois de muitas idas e vindas, encerrou-se a votação do novo teto de gastos do PT, renomeado de arcabouço fiscal. Já disse, é filho bastardo do teto de gastos de Michel Temer, um pouco melhorado, mas só um pouco mesmo. E todos verão, embora com mais clareza apenas no ano que vem. Tento por aqui antecipar para os assinantes o que de fato aconteceu, suas consequências práticas e aposto a grande tensão que assistiremos quando a meta de zerar o déficit primário de 2024 fica muito longe de se praticar. Vamos repetir um conceito que me é muito caro. As contas públicas devem ser equilibradas e o endividamento do governo deve ser parcimonioso e sustentável ao longo do tempo. Digo isso porque a manipulação da opinião pública, né? Colocou publicada. Manipulação da opinião pública logo coloca sobre suspeição de responsável e populista qualquer crítica ao formato insustentável e, antes de mais nada, injusto com o que esses valores são praticados hoje em dia entre nós. Se nós radiografarmos o orçamento da União, vamos ver que quase 50%, ou seja, metade da previsão de receitas e despesas para o ano em curso, estão comprometidos com uma rúbrica apenas, em resumo, juros e rolagem de dívidas vencidas, que o governo paga com novas dívidas. Tanto o teto de gastos de Temer quanto seu filhote petista consideram olimpicamente este fato físico, desculpem o pleonasmo. Todo arroxo vem, portanto, tanto com o golpista quanto com os petistas em cima da outra metade do orçamento. Por quê? Equilíbrio de contas públicas teria que envolver todas as despesas, né? Não, meu caro assinante? Sim. Seria, se verdadeira fosse, a ideia fim de austeridade fiscal. Seria, se o que se busca fosse mesmo o equilíbrio das contas e a sustentabilidade do itinerário da dívida pública no tempo. Não é. O que o arcabouço petista quer fazer é o mesmo que o teto de gastos queria. Diante do brutal conflito distributivo com relação às receitas públicas, alocá-las com prioridade é tarefa central da política. Os donos da bola do setor financeiro estão conseguindo colocar na lei, inclusive com status constitucional, que sua parte do bolo tem que ser garantida e que a austeridade deve ser distribuída para todas as outras rúbricas. Exemplo claro do que estou falando, o único lugar do mundo que eu conheça que tem um tipo de teto de gastos fixado ano a ano, não com a rigidez de décadas como entre nós, é os Estados Unidos da América. A cada ano, o Congresso Nacional norte-americano fixa um teto para todas as despesas. Todas mesmo. Gastos militares, investimento em educação, em estradas, subsídios à saúde, subsídio à educação, apoio a desastres naturais e serviço da dívida, juros e amortizações. O objetivo nos Estados Unidos é, claro, forçar o poder político a perseguir o equilíbrio das contas públicas. Sem a mentirada geral de nossos governos, eles estimam também o tamanho do déficit anual. Este ano vai passar de 2 trilhões de dólares o buraco. Só para termos toda uma ideia, isso significa 10 trilhões de reais só de déficit, mais que todo o PIB brasileiro. Se chega no fim do ano e o governo não cumpriu o teto previsto para tudo, não cumpriu o teto previsto para tudo. E o poder político entra em um tremendo debate, que acaba alcançando a opinião pública inteira para decidir o que fazer para consertar o rombo entre a realidade e a previsão anual. Cortar despesas ou aumentar as receitas é o método.
invariavelmente acabam por fazer um pouco de cada para diluir o máximo sacrifício necessário à busca do equilíbrio pretendido ou preservar prioridades mais sensíveis. Não é nada disso que o teto de gastos do PT está nos impondo. Nenhuma tensão sobre o maior gasto corrente individual hoje previsto em nosso orçamento. 700 bilhões de reais serão gastos apenas com juros. Como estamos em grande déficit, fiquei com vergonha de chamar de grande depois dos números americanos. Vamos botar na dívida toda esta dinheirama. Já disse e vou repetir, a Constituição brasileira e a legislação complementar determinam o controle e a limitação da dívida pública. Falta apenas uma resolução do Senado Federal, mas o poderoso lobby dos banqueiros só quer limite para os outros gastos, a saber, gastos previdenciários, custeio da saúde, custeio da educação, defesa e investimento, afora tudo ou mais tipo segurança pública, portos, aeroportos, estradas, ferrovias, enfim, tudo. Rendido a este mesmo poderoso lobby, o quinto governo do PT, com Lula liderando conscientemente, nos entrega um novo teto de gastos. Deixa à parte o rentismo livre de qualquer limite e arrocha tudo ou mais. Só que, mentirada geral, todos verão que esse arcabouço é para inglês ver, ou seja, deve ser aquelas leis que não pegam, a conferir. Deixe eu lembrar como funcionam as coisas para dar base ao meu raciocínio. Há um punhado grande de despesas que são obrigatórias. Vale repetir, nem que queira o governo tem como deprimi-las. O maior exemplo destas é a Previdência Social. Outras há que são vinculadas até aos status constitucional. Um exemplo forte desta é o Fundeb, que, a propósito, ficou fora do novo teto de gasto do PT. Assim, em resumo, quem vai pagar o pacto do arroxo mesmo é o investimento, o dinheiro que financia o que é de interesse popular. O subsídio à moradia embutido no Minha Casa Minha Vida reeditado, por exemplo. Mais mentirada. O governo anuncia zerar o déficit, hoje em mais de 140 bilhões de reais e contando, em apenas 12 meses de 2024 e promete, com uma sobra, um superávit a partir de 2025. A partir daí, por isto melhorzinho, o filho bastardo do teto de gasto, o governo se autoriza a aumentar o gasto de investimento ou custeio em R$ 75 a cada R$ 100 de sobra, que conseguir no aumento das receitas. A diferença vai para os leões do lobby rentista. Ora, sucede daí, para quem não quiser se enganar, que as coisas só vão melhorar em matéria de investimento, hoje, o pior número da história, se e somente se as receitas melhorarem nesta gigantesca proporção de zerar o déficit para cima. Estamos falando num acréscimo de receita da ordem de 150 bilhões de reais em apenas 16 meses. 4 restantes de 2023 e 12 de 2024. Dá para fazer, mas nem de longe com o papo furado do governo. A mentirada é geral. Só não sei se o Lula está na mentirada junto ou se será a primeira vítima da mentira espalhada por Haddad. De aumentar expressivamente a arrecadação. Hoje está em queda, com perfumarias poucos estudadas tais como a tributação de importação pela pequena burguesia pela internet, tributação da jogatina que se generalizou no Brasil, ou mesmo, ainda que justa, tributação de dinheiros que o baronato guarda fora do Brasil, as chamadas offshores. Não sei se é por isso, mas para promover essa versão bastarda do teto de gasto, Lula liberou, pasmem os assinantes, até aqui 21 bilhões de reais de emendas. Muito mais que o corruptíssimo governo Bolsonaro, que o corruptíssimo governo Bolsonaro liberou no mesmo período do ano eleitoral passado. Alô, Chico Buarque, avisa ao seu amigo que vai dar merda. No auge dos escândalos do governo Lula, Chico Buarque teria dito ali na imprensa que Lula precisava criar o Ministério do Vai Dar Merda. Rapidinhas, gente, rapidinhas. Primeiro, a crise à vista. Por ordem direta de Lula, a Advocacia Geral da União emitiu parecer prévio considerando perfeitamente legal a exploração de petróleo nas costas brasileiras 500 quilômetros à frente da foz do rio Amazonas.
Marina Silva não tinha o mais remoto direito de desconhecer como Lula age, mas sua vontade de ser ministra fela, eita Michel Temer, esquecer tudo. Que desate este nó agora. Palavras duras, hein, Marina Silva? Taxou a Marina, hein? A Codevasf virou mesmo uma ATM machine, caixa eletrônico do governo Bolsonaro. Ops, Lula. É só meter o cartão renovado do orçamento secreto e tirar rios de dinheiro. Aos pseudo-jornalistas brasileiros uma sugestão. Comparem os preços unitários dos itens e das obras que ela financia mediante a convênios de toda sorte, com a tabela de preços unitárias periodicamente publicada pela Fundação Getúlio Vargas, ou com compras semelhantes de tratores, por exemplo, pela iniciativa privada. 3. Por enquanto, uma rapidinha, mas o assunto vai pipocar já já. Já informados da mentirada do teto de gasto do PT, o arcabouço, o baronato vai trazer de volta com toda a força a inaditável necessidade de uma reforma administrativa. Nós, usuários do serviço público, cansados de sofrer na mão de burocracias muitas vezes corrupta ou na precariedade dos serviços essenciais, seremos bombardeados com a propaganda contra o Estado e seus servidores. Não duvidem, os que fazem essa propaganda estão se lixando para a agonia popular, querem mesmo é mais dinheiro para seus bolsos incansáveis. 4. A Argentina viveu essa semana em um tempo de caos. Mais de 150 tentativas de saque a supermercados dão a indicação da tragédia que os demagogos que a governo levaram a este grande país. O mal que esta esquerda traidora tem feito ao nosso povo não tem tamanho. Os idosos da minha casa me ensinaram que não adianta querer ajudar, as pessoas precisam querer ser ajudadas. Boa tarde, Antônio. Pô, essa newsletter hoje foi boa mesmo, hein, velho? Pô, acho que foi a melhor até agora, viu? Pô, eu acho que foi a melhor até agora, hein? Bom demais, também concordei, viu, Anderson? E aí, vocês gostaram? Pô, desculpa o engasgo ali no começo lá, velho. Pô, tá foda. Foi foda. Achei massa, achei massa. Então é isso, pessoal. Alguém tem algum comentário? Salve, Tamir. Salve, Tomar Salve, Darlan. Beleza, mano? Tá ótimo. Até melhorou o meu humor depois do estresse. Boa demais. Boa, também achei, Antônio. Ciro erra na questão administrativa. O servidor votou em quem? Então, ele que pague pelo plano de seu presidente. Ninguém se responsabiliza pelo próprio voto nesse país? Sara tá pá, gente. A Sara tá, já começou segunda-feira. Pazíssima. Pazíssima. Calma, Sara, calma. A cervejada no sabadão não foi boa, cara. Não deu pra exorcizar os demônios da semana? Calma, Sara. Calma, 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 Sara. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Postei já o vlog, tá no meu canal. O vlog de sabadão. Quem quiser conferir, chegado o momento. Deixa eu ver se o pessoal tá vendo o vlog.